e chutava as coisas para um lado, chutava para o outro, e de repente ele caiu. Ele caiu de cara, ele estava em cima de uma bomba de água, esses garrafões de água. E o garrafão rolou e ele caiu de cara no chão. E ele começou a chorar. Um pouco antes ele estava bagunçando. Mas quando ele esborrachou a cara no chão, ele começou a chorar e procurar o papai. E sabe o que nós fizemos? Abraçar ele. Quantas vezes você está chutando as coisas, está revoltada, bagunçando, e você quebra a cara, e você corre para os braços de Deus, e Deus que merecia, e você que deveria levar uma surra, Deus vem, te abraça e te enche de carinho, te amarra com cordas de amor, e diz: tu és meu, tu és escolhida, tu és escolhida, eu não te deixo, eu não te abandono. Oh Deus vivo, olha que passagem tão linda, Isaías 46, se eu não me engano, abra sua Bíblia por favor, não é isso que nós vamos pregar não, mas é tão lindo, Isaías 46, 4, eu estava orando agora à tarde, aqui na igreja, e essa passagem veio no meu coração, e eu quero ler com você nesta noite, Isaías 46, verso 4. Você achou? E até a velhice eu te carregarei. Leia, Sandra, para a gente. Olha só, até a vossa velhice, ele está dizendo que ele é o mesmo, você e eu vamos ficar velhos, mas ele vai continuar o mesmo, mas ele está dizendo quando as cãs, ou seja, quando os cabelos estiverem brancos, cãs é cabelos brancos, quando os vossos cabelos estiverem brancos, sabe o que acontece quando a pessoa está com o cabelo bem branquinho? Ela não consegue mais andar, a velhice. E aí a gente às vezes tem que levar a mamãe, o papai com cabelo branco, que às vezes fica até meio doido, né? E aí os filhos têm que levar. Deus está dizendo que quando nós envelhecermos, quando não tiver mais força, Ele vai nos levar. Continua, Sandra. Ele está dizendo, Ele te fez. Então Ele tem uma aliança. Continue. Quando você não conseguir andar, quando tuas pernas estiverem já fracas, o Senhor está dizendo, eu vos levarei. Continue. E eu vos trarei. Para onde? Quando você estiver quase não conseguindo mais andar, quando as forças lhe faltar, Deus está dizendo, eu vou trazer vocês para mim. E Ele diz mais ainda, mais na frente, e vos livrarei. Meu irmão, de um jeito ou de outro, você está sendo levado por Deus. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Ele é Deus. Eu sinto fluir esse amor de Deus nessa noite. Eu sinto a liberdade do Espírito Santo aqui. Nós vamos continuar pregando o que nós começamos quarta-feira. Quarta-feira nós fizemos uma introdução, mas não conseguimos pregar. E nós queremos dar continuidade à mensagem de quarta. 1 Coríntios, capítulo 2, 16. Se você não tem Bíblia, você pode ler aqui no telão. Mas antes de começarmos a ler, deixa apresentar aqui
uma pessoa muito bonita, que é a primeira vez que vem, a Edith. É a primeira vez? Assim, acho que eu te vi já em algum lugar. Mas acho que eu já te vi em algum lugar. A Edith. E o Júnior também está lá fora, né? Deus abençoe, Edith, em nome de Jesus. Ontem nós falamos da Débora, que íamos visitar ela. E hoje a Débora veio. Não precisou nem a gente visitar. Estava com saudade, Débora. Que bom que você está aí. A linda, que cada vez que ela vem na igreja fica mais linda ainda. Está só no couro hoje ali, ó. Deus abençoe, linda. Em nome de Jesus. Muito bem, amados. Tem gente que está pensando, né? O pastor já falou que a linda está linda. Você também está, minha irmã. Você está maravilhosa. Você está wonderful. Wonderful. É assim que fala, Marcelo? Wonderful. Você está maravilhosa. Você está beautiful. Então todos nós somos belos aos olhos de Deus. Vamos pregar? Parar de chaleirar você? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga você comigo, nós temos a mente de Cristo. Amém. Ainda também Efésios, capítulo 4, o verso 22 ao 24. Se você quer ler aqui, ou na sua Bíblia, 4, 22 ao 24, que quanto ao testamento passado, ou trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos 12, verso 2, olha que lindo. E não sedes conformados. Em outra versão, você que está lendo a Bíblia, na sua versão vai estar, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha teus olhos um pouquinho mais. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. O que nós precisamos, Senhor, agora não é uma interpretação, porque a interpretação vem do raciocínio humano, vem do cérebro. Mas nós precisamos é de revelação. Nós precisamos que o Senhor, Espírito Santo, venha revelar para teu povo, para a tua igreja, a tua mente, a tua palavra. Jesus, o Senhor disse que as tuas palavras são espírito e vida. Então que essas palavras, Senhor, se tornem espírito. E só se pode entender as coisas do espírito com o espírito. Não se pode raciocinar o espírito, porque ele não pode ser entendido com as coisas da terra. Por isso, revela, Pai. Conceda o teu espírito através da palavra nesta noite. Fala, e que as tuas palavras sejam vida em nossos corações. Eu preciso do Senhor. Eu só sou um oráculo, mas o Senhor é o autor da palavra. Quando o Senhor fala, Pai, há um pão fresco.
Então nos dá um pão fresco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos Paulo escrevendo à igreja de Corinto, temos Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos romanos, e temos Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Então nós pegamos 3 cartas do apóstolo Paulo, que foi escrito, direcionada a 3 igrejas em 3 cidades diferentes: Roma, Corinto e Éfeso. E todas essas cartas, elas foram dirigidas pelo Espírito Santo. Paulo escreveu, mas quem falou ao Espírito de Paulo foi o Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela se encaixa em livros diferentes, mas ela não se contradiz. É por isso que quando eu prego, eu costumo sempre usar 2 ou 3 livros. Porque a Bíblia diz que diante de 2 ou 3 testemunhas, ou diante de ensinamentos que tenham bases diferentes, mas com o mesmo fundamento, isso é doutrina. Então, quando nós pregamos algo fundamentado em vários livros, é uma doutrina, não é simplesmente um pensamento de homem, mas é o pensamento de Deus, porque traz as coisas que o Espírito Santo falou para uma igreja, falou para outra igreja, falou para outra igreja, sendo a mesma coisa, o mesmo ensinamento. Então aqui Paulo está levando a igreja a entender que ela possui a mente de Jesus. Na versão atualizada fala que dentro da nossa mente existe uma parcela da mente de Cristo. Ele distribuiu os dons, ele se deu. Na noite da Santa Ceia, ele é esse exemplo. Ele diz: eu estou partindo o pão, esse é o meu corpo que é partido por vós. Então, na noite de Santa Ceia, cada um de nós comemos um pedaço do pão que simboliza o corpo de Jesus, que passou a habitar em nós. Na noite de Santa Ceia, nós tomamos o cálice, que representa o sangue do Senhor, que foi incorporado em nosso sangue. E por causa que foi incorporado em nosso sangue, nós possuímos o mesmo DNA de Deus. Nós temos a mesma parcela. Nós temos a mesma quantidade das virtudes de Deus colocadas dentro de nós. E quarta-feira passada, nós iríamos começar no ponto que eu vou começar agora. Deus sempre desejou, desde o livro de Gênesis, fazer com que o homem entendesse isso. Fazer com que o homem deixasse de agir pelas mãos terrenas, mas primeiro passasse a agir com o Espírito. Porque os céus se movem quando você se move. Você é a chave que movimenta o céu. Jesus disse: o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Então o céu não responde se não houver primeiro uma resposta sua. Se não tiver uma ação minha e tua, o céu não responde. Então, quando eu ligo na terra, os céus ligam. Jesus disse: tudo que eu ligar no céu vai ser ligado na terra. Por quê? Quando na terra eu estou ligando o céu,
eu estou abrindo um portal, porque Deus te colocou na terra com um propósito. Qual o propósito de Deus nos colocar na terra? Sermos embaixadores do céu. Pedro diz que nós somos embaixadores de Cristo. E Cristo veio de onde? Do céu. Ele disse: o meu mundo não é daqui, eu não sou deste mundo. Ele disse: vocês são daqui de baixo, mas eu sou lá de cima. O meu reino não é deste mundo. Se você é embaixador de Cristo, você representa. Embaixador é um representante. Você representa o reino de Cristo. E o reino de Cristo é o reino dos céus. Então Deus te colocou, meu irmão, minha irmã, você tem uma razão de estar na terra. A sua razão de estar na terra não é ganhar dinheiro, comprar coisas. Isso é supérfluo. Isso não é comparado à tua missão na terra. A tua missão na terra é representar o reino. Mas mais do que isso, fazer o reino de Deus se mover na terra. Isso só é possível quando você entende que você é um representante do reino, que você está aqui para representar o céu, para trazer o céu até a terra. E você só pode trazer o céu à terra quando você movimenta o céu, porque o céu, ele está dentro de você, mas está ali. O reino de Deus está dentro de nós. Agora, quando eu ligo aqui na terra, eu estou abrindo a porta do céu. Então eu estou fazendo com que o céu se mova na terra. Então há uma reação do céu quando eu ajo. Você é a chave. Jesus disse: eu darei para vocês a chave. Jesus nunca teve intenção de ficar com nada, irmãos. A Bíblia diz que ele despojou o inferno, ele tomou a chave da morte do inferno. A Bíblia diz que ele tem as chaves de Davi. Mas a Bíblia fala em Colossenses que ele deu à igreja. A intenção de Jesus não é ficar com nada, mas é passar para a igreja. Ele deu. Tudo que ele tem, ele dá para a igreja. Ele disse: eu vos dou autoridade, eu vos dou poder. Ninguém poderá resistir vocês. Deus falou lá para Josué, capítulo 1. Josué, ninguém poderá resistir você. Como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Aonde pisar a planta do teu pé, será teu. Isso fala que aonde você começa a andar, vai mudar. Você é um transformador. Deus quer fazer que a terra se torne como o céu. E muitas vezes eu e você: Senhor, me leva para o céu. Me tira desse mundo, Senhor, é tanta luta. Para de ser covarde. Isso é coisa para covarde. E eu quero dizer, Jesus não usa covarde, irmão. Ai, pastor, eu estou pregando a palavra. Certa vez, Gideão foi chamado por Deus para livrar Israel de uma nação que vinha, escravizava, assaltava a nação de Israel, deixava Israel debilitada. Aí Deus levanta Gideão, e Gideão levanta um exército de 32 mil homens.
Aí Deus olhou e disse: Gideão, então o que tem de frouxo aí no meio, faz o seguinte. Deus disse: fala para os covardes e medrosos que voltem para trás. Lá em Apocalipse diz que ficarão de fora os cães feiticeiros, os medrosos, os tímidos. Aí Deus fala para Gideão, fala para eles: quem for medroso e covarde, volta para trás. Sabe por quê, irmãos? Porque medroso e covarde, a única coisa que faz é roubar a coragem do corajoso. Você começa a andar com uma pessoa covarde, medrosa, você tem até coragem. Ou vamos lá, fulano, vamos lá no meio da mata, vamos pegar uma caça, ou vamos pegar um bicho lá no mato. Você está doido? Está cheio de cobra essa mata aí. Você está louco, está cheio de armadilha. Você está louco, a gente vai morrer, nós vamos sair. E você começa, é mesmo, será que tem cobra? E você, vamos deixar para outro dia. O medroso, o covarde, tem a vocação de desencorajar. Eu já falei aqui um monte de vezes: não ande com gente covarde. Não ande com gente frouxo, porque você vai se tornar frouxo. Ande com gente corajoso, que você vai se tornar corajoso. Você pode ser medroso, mas se andar com corajoso, você vai atrás do corajoso. Vamos lá! E você, vamos. Mas vai na frente. Aí você vê que o cara enfrenta todas as batalhas e venceu, e você diz: poxa, eu também posso. E você vai ser corajoso. Agora ande com medroso. Você vai se tornar medroso também. Por isso que Jesus, ele andou com os covardes. Mas eles viram que Jesus era tão corajoso que eles também se tornaram corajosos. A Bíblia fala que 400 soldados, daqui a pouco a gente volta em Gideão. 400 soldados, ou melhor, 400 homens medrosos, endividados, cheios de dívida. Os caras estavam tão endividados. Homens que não tinham mais fama, homens desprezados. E eles disseram: só tem um jeito, vamos sumir daqui de Israel. Fugir de problema é coisa para covarde. Fugir de problema é coisa para pessoas medrosas. E aqueles homens, eles fugiram de Israel. E eles se esconderam, foram se esconder lá no deserto, num lugar chamado Caverna de Adulão. Mas quando eles chegaram lá, tinha um homem. E o nome desse homem era Davi. E Davi era corajoso. Davi não fugia de gigante. Davi não fugia de problemas. Você só cresce. Davi só cresceu porque ele era pequenininho, a Bíblia diz. Quando Samuel foi escolher um rei, Deus já sabia. A grandeza de uma pessoa não está fora, está dentro. A grandeza de uma pessoa não está no exterior. Quem sabe muita gente te olha e te despreza. Quem sabe você não anda com marca, com roupa da moda. E as pessoas dizem: Ei. Mas quando Deus fez Adão, ele fez sem roupa. A roupa para Deus não interessa. Quando você for ser arrebatado, você vai sem roupa. Não se preocupe com esses detalhes da terra, não. Quando Samuel foi escolher um rei,
Ele olhou para os grandes, para os fortes, e ele se precipitou. E Deus falou: Samuel, o homem olha para fora, a aparência. Mas eu, Senhor, eu olho para o coração. Hoje, irmãos, eu tive uma experiência na minha boca. Uma mulher chegou aí de saia comprida, de cabelão comprido. E eu já vi que era uma religiosa. Aí ela perguntou o preço de uma flor, R$20. Ela falou: meu Deus, não dá mais para comprar flor. Aí ao mesmo tempo ela falou: não, não é, eu que ganho um pouco demais, o meu salário é pequeno. Eu falei: oh, minha filha, que é isso? Se você profetizar que ganha pouco, que o seu salário é uma mixaria, você nunca vai ter dinheiro para comprar flor mesmo. Agora, se você começar a profetizar que mesmo ganhando pouco, você pode fazer a coisa acontecer, você vai poder comprar flor. Acho que não ensinaram isso para ela lá na denominação dela. Não ande pela circunstância, irmãos. Não ande pela aparência. Não se importe com o que os outros acham de você. Não se preocupe com o que os outros pensam de você. Há um Deus que pensa ao teu respeito. E Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Deus está dizendo: só eu sei, deixa eles pensar o que quiser. Deixa eles achar o que quiser, deixa eles achar o que quiser, irmãos. Deixa eles pensar o que quiser. Deixa eles te condenar, te julgar. Há um único juiz que não te condena e não te julga, te absolveu na cruz e vai te levar para o céu de luz. Aleluia. Deus, irmãos, é um Deus ilógico, não tem lógica. Vem cá, Dilma. Deus gosta de pessoas autênticas. Vocês conhecem a Dilma? Meu Deus, não gosto de mulher grande perto de mim. Melhorou, estou me sentindo mais homem. É homem, irmãos, não é macho, que macho é uma coisa, homem é outra. A Dilma, nós sabemos que a Dilma, ela é brincalhona, ela fala o que vem na boca, não é? E quem não conhece diz: essa é crente. Que crente é essa? Mas eu quero dizer para vocês, para a glória de Deus, cada um de nós tem um talento aqui na igreja. Um é chamado para pregar, um é chamado para louvar, um é chamado para orar, para interceder. Mas essa menina, quando abre a boca, ela traz os céus, ela abre os céus na terra. E nós sentimos a glória, a presença de Deus sobre este lugar. Porque Deus, Ele olha o que está aqui dentro. A chama arde, não é fora. A chama arde, é dentro da alma, meu irmão e minha irmã. Eita, como é bom ser grande. Eita. Tá bom, vai lá. O coração não adianta. A única coisa que Deus pede é o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. A Bíblia diz que no coração é a entrada da vida.
Jesus disse que o que contamina não é o que entra, mas é o coração. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, será luz. Agora, se os teus olhos forem maus, meu irmão, sinto muito, Jesus disse que você está em trevas. Se você só consegue ver maldade, você está em trevas, você precisa ir para a luz. Se você só consegue enxergar coisas com teus olhos, coisas más, se você só consegue julgar, sinto muito, você precisa ir para a luz, porque a luz disse assim: eu não vim para julgar os homens, eu vim para salvar. E se você está na luz, você não julga, porque a Bíblia diz que só há um juiz, e toda vez que você quer se fazer juiz, você está sendo cooperador do diabo, porque o diabo é que quer julgar. Esse ali está condenado, esse está morto, esse não tem jeito. E chegou um dia que Deus não suportou isso mais. Aí Jesus triunfou na cruz, porque até então Satanás ia lá, direto, ultrapassava os céus, as estrelas, chegava lá. E Deus: o que foi, Satanás? É o Geraldo, fez isso, condenado. Aí quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o sangue purifica todas as coisas. A Bíblia fala que o maligno não toca mais em mim e você. Por quê? Por causa do sangue. No livro de Hebreus fala que Jesus, por isso que ele falou para Maria, lembra quando ele ressuscitou, Maria vai lá e quer agarrar ele. Você lembra disso? Ele disse: não me toques, porque ainda não fui ao meu Pai. Ele foi lá no céu, irmãos, e a Bíblia diz isso em Hebreus, que ele purificou, ele colocou a marca. O leão, ele já vem na mente aqui, ele demarca território. Jesus foi lá, com sangue purificou. O sangue caiu na terra, mas foi resgatado pelos anjos. O sangue de Jesus fala até hoje, não foi perdido na terra. Ele está numa fonte. Por isso diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando ele purificou, o céu marcou com sangue. Lembra do Egito? Deus falou para Moisés: Moisés, hoje meia-noite vai passar o destruidor sobre a terra. E o destruidor vai matar todos os primogênitos. Agora, Moisés, você faz o seguinte: mata um cordeiro, fala para todo israelita, cada família, cada casa, fala para eles matarem um cordeiro. Aí o sangue do cordeiro você fala para eles colocar nos umbrais da porta, coloca nas frestas da porta. Quando o destruidor vier, ele passar por aquela casa, ele vê o sangue, ele não vai entrar. Você lembra disso? Quando o sangue foi colocado no céu, Satanás não, a partir daquele dia, não subiu mais para trazer acusação para Deus. Porque lá no céu, o sangue do Senhor impede a entrada dele. Por isso Paulo diz: quem os condenará? É
É Cristo Jesus que morreu por eles. Então, Samuel, ele olhou para a aparência, mas Deus falou: o Senhor não vê como o homem vê. Por isso nós precisamos trazer a nossa mente e conectá-la à mente de Cristo. Como é a mente de Cristo? Como é a visão de Cristo? Jesus vai lá no livro de João, capítulo 4. Jesus vai a um lugar abandonado pelos judeus, desprezado pela nação judaica. A Bíblia diz ali que era necessário Jesus passar por Samaria. A visão de Deus. E mais ou menos meio-dia ele chega e fica num tanque. E vem uma mulher. E Jesus tem um encontro com ela. Aquela mulher que era desprezada pelaquela cidade. Você já conhece a história? Mas Jesus faz daquela mulher uma grande evangelista e uma grande missionária. Porque só Deus via o que tinha no coração daquela mulher. A mente de Deus é uma mente compassiva e de compaixão. E Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós só precisamos exercer a mente de Cristo em nossas vidas. Voltando a Gideão. Então Gideão, ele sai com os 32 mil soldados, e Deus disse: fala para os medrosos, os covardes voltarem. E voltou muita gente, voltou muitos soldados. E Deus falou: ainda é muita gente. Fala para esses homens beberem água. E conforme eles se posicionarem, você vai ficar observando eles. Conforme eles se posicionarem, você escolhe. Eu vou mostrar para você, Gideão, quem é para ir para a guerra e quem não é. E daqueles 32 mil que voltaram, tanto, mais outro percentual que ficou, 300 foram tomar água, e tomaram água assim, olhando para um lado e para o outro. E os outros se jogaram no rio, se jogaram na lagoa. E Deus falou: pega esses 300, porque com estes você vai vencer todo o exército de inimigos. Aqueles 300 eram corajosos. Deus via coragem. Coragem é reconhecida pelos céus. Um computador, ele reconhece produtos originais.
Quantas vezes nós já tivemos o desprazer, eu acho que todos nós aqui já tivemos de alguma forma, de colocar um CD, de colocar alguma peça em computador, em DVD, que era pirata. E quando você colocou, o leitor não aceitou. Porque não reconhece como original. Deus reconhece coragem porque Deus é corajoso. Aquilo que vem de Deus, quando você tem, vai ser reconhecida pelos céus. Porque vai ser da mesma origem. Quando voltamos de novo para Davi, agora aqueles 400 covardes, fugindo da cidade, foram cair na caverna de Adulão. E lá estava Davi, um homem que não tinha medo de gigantes. E sabe o que aconteceu? Davi começou a ensinar aqueles homens a também não terem medo de gigantes. Por que Davi não tinha medo de gigantes? Porque ele tinha uma visão ligada à visão dos céus. Quando o gigante veio para destruir Davi, Davi disse: tu vem contra mim com espadas e paus, com armadura, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. O que Davi via era ele sendo um representante dos céus. É isso que Deus quer que você seja. E é isso que você é. Mas Deus quer que você ative, que você se veja assim. Você tem que olhar para você e não se ver como um derrotado. Não se vê como uma derrotada. Não deixe que as pessoas ofusquem o brilho da glória de Deus na sua vida. Você tem que estar resolvida com Deus. Você tem que saber a sua identidade com Deus. Porque quando você sabe quem você é em Deus, não vai te frustrar a opinião de terceiros. Você não vive pela opinião de terceiros. Você vive pela opinião dele. O que importa é o que ele diz ao meu respeito. O que importa é o que ele diz ao teu respeito. A convicção gera motivação. A convicção gera motivação. A convicção gera uma visão. O que você tem certeza, você está convicto, você se enxerga naquilo. Você se vê naquilo. E se você se enxergar, meu irmão, num patamar, ninguém te tira de lá. Se você se enxergar que é um vencedor, ninguém rouba a tua vitória. Se você se enxergar que é vitoriosa, ninguém rouba a sua vitória. Pode falar, hein? Mas você vai dizer: eu sei, como Jó disse, eu sei em quem tenho crido, que é poderoso
Em Efésios 3, 19 e 20, diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Agora, o poder de Deus opera através de nós. Os céus se movem através de uma via. Os céus se movem através de um canal. A eletricidade existe, mas você não vê. Você vê a luz. Mas para a luz se propagar, ela precisa de um elemento. Essa lâmpada propaga a luz, gera a luz. Os céus se manifestam na terra através de sua vida. Mas o céu só vai manifestar quando você tiver convicção disso. Quando você entender isso. E Deus sempre trabalha com visão. Deus trabalha na sua mente. O lugar que se origina a visão é na mente. Com os olhos você vê. Você vê uma parede? Olha para a parede, por favor. Pode olhar. Está vendo a parede? Com os olhos você vê a parede. Mas com a mente você vê o posto. Você consegue ver o posto com os teus olhos? Mas com a mente você consegue? Você consegue ver as bombas? Visão. Por que você consegue ter uma visão do posto? Porque dentro da sua memória existe essa fotografia. Deus colocou dentro da sua memória, da sua mente, do seu espírito, uma visão. Ele colocou na sua mente. E Ele vem destravar. O trabalho de Deus é te destravar. E sabe por que muitos de nós estamos travados ainda? Porque a religião nos travou. A religião colocou-nos dentro de gaiolas. E a gaiola prende. E dentro de uma gaiola não é lugar para o ser humano. A gaiola não é lugar para pássaro. Quem tem um pássaro em casa? Eu espero que aqui não tenha ninguém. Porque se tem, meu querido, você não entendeu a liberdade ainda. Deus não fez pássaro para ficar preso. Aí o cabeça pequena que tem um pássaro, como meu pássaro canta bonito, está xingando, você não sabe, está dizendo, porque esse vagabundo não me solta para me sair, está xingando o cara, porque não me solta para mim viver a vida que Deus me fez livre, me deu asa para voar. Se Deus deu asa para o pássaro, é para voar, meu filho. E o cara fica com a cabecinha, só como ele canta bonito, e o passarinho. Xinga que xinga alto. Gaiola, irmãos, deixa a pessoa triste. Jaula deixa a pessoa impossibilitado, travado. Agora, quando você está livre, por isso Jesus, eu vim para que tenham vida. Se o Filho libertar, vocês são livres. João 10 fala, eu sou bom pastor, e fala que ele abre a porta. Crente, irmãos, não é prisioneiro.
Crente é livre. Quem é prisioneiro é o religioso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho tanta vontade de pôr um brinco, que nem aquela irmã da igreja batista, mas eu não posso, a minha religião não deixa. Tinha um outro que nós conhecemos, que ela metia o pau nas irmãs da igreja batista, porque usava calça, usava brinco, mas ela usava também. Só que quando o pastor dela passava na rua, ela... presa a uma religião. Botava o brinco quando o irmão passava. Estou com problema no ouvido. Estou com infecção. Televisão no quarto. Chegava o irmão para visitar. Desliga, meu irmão. Desliga, filho. Joga dentro do guarda-roupa. Prisioneiros. Jesus te chamou para ser livre. Não precisa de máscara. Se o Filho libertar, serão livres. Então o trabalho de Deus é destravar você. E Deus me incumbiu aqui nessa cidade para isso. Deus me deu uma palavra de destravamento. Porque quem liberta você é Jesus, agora quem destrava é o profeta. Desde o início, Deus está sempre trazendo os homens até a mente dele. Porque quando você tem a mente, quando você entende a grandeza de Deus na sua vida, ninguém vai te segurar. Gênesis capítulo 6, verso 13 a seguir, fala de Noé. Vamos ler? Se você não tem Bíblia, pode ler ali. Pode ler no telão. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus vem para Noé, e Deus fala para Noé: Noé, eu vou destruir a terra, eu vou destruir os moradores da terra, eu vou destruir tudo. Só que Deus fala para Noé fazer uma arca, uma embarcação. Agora deixa eu chamar a atenção tua aqui, queridos. Nesse período, a terra nunca tinha chovido, ou melhor, a terra nunca tinha recebido chuva. Porque a ciência fala de um período glacial, em que o firmamento era todo, quando você olhava, não tinha nuvens, mas tinha camadas de gelo por cima também. Assim como o Polo Norte e o Polo Sul, por cima da terra também era assim, nunca tinha chovido. Só saía um vapor da terra, um orvalho. Você já percebeu que nas manhãs muito frias, nas madrugadas frias, no outro dia a terra amanhece toda molhadinha? Então, em cima era tudo gelo. E como era mais frio, então, de manhã saía um orvalho da terra, porque o Senhor não tinha feito chover ainda sobre a terra, diz a Bíblia. Mas aí agora Deus vê a situação do planeta, e aí entra muita coisa aqui, que nós não temos tempo para isso. E Deus diz: o único jeito de salvar a terra ainda é destruindo os moradores. E Deus chama um homem para fazer uma embarcação, para fazer algo que esse homem não sabia fazer. Ele nunca tinha feito um barco, uma embarcação desse porte. Mas Deus chama ele e começa a dar os detalhes.
Mas além dos detalhes, Deus dá uma visão. Deus, você vai ver daqui a pouco, você vai se surpreender. Deus coloca dentro do espírito de Noé uma visão. Noé começa a ver o que Deus está vendo, o que Deus está pensando e o que Deus está falando. Deus coloca o que Ele está pensando na mente de Noé. As mentes deles estão ligadas. Queridos, esse é o propósito de Deus. Você está ligado a Deus. A tua mente está ligada a Deus. A Bíblia fala da Trindade. Fala do Pai, fala do Filho e do Espírito Santo. São 3 seres diferentes. São 3 seres não ligados assim, mas diferentes. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. São 3. Mas Jesus disse: quem vê ao Pai, vê a mim. Ele diz: eu e o Pai somos um. Mas como assim? Se Deus falava com ele, se Deus estava no céu, ele estava na terra. A passagem para você entender, Mateus capítulo 4 diz assim, que João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. E quando Jesus sai da água, toma testemunho de Jeová agora. Quando Jesus sai da água, João Batista escutou uma voz. As pessoas que estavam em volta do rio escutaram a voz. E a voz dizia: este é o meu filho, em quem eu tenho grande prazer. Foi Deus falando. Mas também as pessoas viram um outro ser, chamado Espírito Santo, descendo como uma pomba sobre Jesus. Os 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os céus descendo a Jesus. E aí Jesus diz: eu e o Pai somos um. A mesma mente. 3 seres diferentes. Quando Deus foi fazer Adão, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Não foi ele e os anjos, foi ele, o Filho e o Espírito Santo. Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem é representação de alguém. Você tem a imagem, que é a representação de Deus. Você representa Deus na terra. Não é que Deus é igual a você. Porque aí, afinal, Deus é igual a eu, igual a você, igual a ela, igual a aquilo. Não. Imagem é representação. Você representa Deus, você é embaixador de Deus. E semelhante é igual. Você é igual a Deus, você tem o mesmo valor de Deus, você tem as mesmas qualidades de Deus, porque Ele colocou dentro de você. E aí Noé é plugado, não que não fosse, ele era plugado, mas foi ativado. Você já está plugado. João 15 diz: eu sou a videira e vocês são os... Ou seja, essa é a videira, eu sou um ramo, eu estou plugado, conectado. Noé é ativado, ele começa a ver o que Deus está vendo,
E ele vê uma embarcação. E Deus começa a dizer: essa embarcação, verso 14, vai ser feito de madeira de acácia. Aí Deus começa a dizer: farás compartimento na arca e betumará por dentro e por fora com betume. Deus está dizendo: você vai fazer a arca e vai calafetar ela com piche. Betume é piche, é petróleo, e é o que mais tem lá no Oriente, aonde Deus falou com ele. O petróleo vem de lá, da Arábia, o petróleo vem da faixa de Gaza, o petróleo vem do Iraque, o petróleo vem daquela região, era abundante. Então Deus diz: você vai fazer essa embarcação, você vai passar piche por fora e piche por dentro. Você sabe que quando passa piche, hoje nós conhecemos como neutrol, em alguma coisa, fica impermeável. Você põe água e a água não penetra. Então Deus falou: vai colocar betume, piche, e a água não vai entrar, não vai passar para dentro do barco. E aí Deus começa a dizer, o verso 15: desta maneira a farás de 300 côvados de comprimento. O comprimento da arca era de 150 metros. Essa construção, dali, da porta até aqui, tem 30 metros. A arca era 5 vezes maior do que essa construção. Então, para você pôr na sua mente, entender o tamanho da arca, era 5 vezes maior do que essa construção. 300 côvados, 150 metros, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. A largura era 25 metros, ou mais ou menos do tamanho do comprimento dessa igreja. Era a largura, um barco dessa largura. E Deus continua dizendo: farás de 50 côvados de altura, 25 metros. 30 côvados de altura, 15 metros de altura. E Deus falou: e desses 30 metros de altura você dividirá em 3 andares. Vamos ao próximo. Volta um pouco. E farás da arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. 3 andares, térreo, primeiro andar e segundo. 3 andares era a arca, com altura, cada andar de 5 metros de altura, para poder passar a girafa, né? Para poder a girafa caber. Deus pensa em tudo. Vamos lá, o próximo, 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2, agora preste atenção, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Quando Noé fez a arca, quando estava pronta, levou 120 anos para construir. Agora deixa eu abrir um parêntese.
Ele gastou 120 anos da vida dele construindo uma arca, fazendo a obra de Deus. Só que a Bíblia diz que depois que ele construiu a arca, ele viveu mais de 300 anos ainda. Quando você se envolve com as coisas de Deus, você só ganha. Se ele tivesse, não, Deus, 120 anos, vou gastar o tempo da minha vida construindo uma arca, não vou não. Ele teria morrido no dilúvio. Mas como ele disse, eu vou gastar minha vida com Deus. Deus deu mais 300 anos para ele. Esse é Deus de recompensa para aqueles que estão na sua obra, para aqueles que não desistem da sua obra, para aqueles que gastam seu tempo em oração, para aqueles que gastam seu tempo servindo ao Senhor dos exércitos. Deus falou: Moisés, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Depois de 120 anos, a embarcação estava pronta. Quando estava pronta, Deus vai lá no cérebro da girafa. Foi mais fácil Deus chegar na girafa, porque estava mais perto de Deus. E Deus fala com a girafa: girafa, vai até tal lugar. Você já percebeu que as aves, elas voam, elas migram de um país para outro, e elas não se perdem. Elas sabem para onde vão. Tem ave que viaja de um continente para o outro. Tem ave que sai do Brasil, vai para a África. E eles vão em bandos. Você já percebeu que as aves sempre vai um na frente? Já percebeu? Sempre tem um na frente. Uns obedecem à liderança. Porque aquela ave que não obedece à liderança, ela se perde. E ela vira presa de águia. O que tem de crente desobediente é porque eu não sirvo a homens. E nem serve a Deus, porque Deus colocou homens na terra. E se não serve a homens, não serve a Deus, vai para o inferno, vai servir Satanás. Espírito de rebeldia, Deus desaprova. Irmãos, criança a gente trata de um jeito, mas marmanjo trata de outro. Lá em casa, o meu filhinho, quando está dando trabalho, eu entendo. Mas o Rafa eu chamo no canto. De vez em quando, vem cá, filho, vamos conversar. Quando alguém vem para a igreja que é um bebê, a gente tem paciência, a gente cuida. Agora, marmanjo é na vara e no cajado mesmo. Eu não cuido de marmanjo tratando que nem criança. E Deus fala para a girafa: vai lá, em tal lugar tem uma arca. Aí você entra dentro daquela arca. Noé ficou lá na porta. Como é que veio uma girafa? Deus falou: virão a ti. É por isso, irmãos, quando você está na frente do trabalho de Deus, você não precisa se preocupar, porque vem, os que é para vir, vem. É por isso que eu descanso. Eu trabalho para Deus. Virão a ti. E a girafa foi.
Aí Deus falou assim para Noé: virão a ti. Só que Noé vai ter um problema. Vai vir todas as girafas. Aí você só deixa um casal. Aí vem um monte de girafa. E Noé na porta. Só 2. E assim foi todos os animais. Vieram, porque Deus mandou. Deus colocou na mente, no cérebro de um animal, irmãos, a visão dele. Porque Deus tinha uma visão que a terra ia se destruir. E aqueles animais viram a visão de Deus. E se destravaram. E se ativaram. E por se ativarem, responderam ao propósito do céu. Deus tem um propósito na terra para você. Você precisa ativar esse propósito. Você precisa saber que você representa o céu na terra. E que os céus contam com você. Deus está contando com você. Eu sempre digo que não tem ninguém que acredite mais em você do que Deus. Deus acreditou tanto que Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele disse: eu aposto nele, eu aposto nela. Eu vou dar o melhor, porque eu sei que ele vai responder, eu sei que ela vai responder à altura da minha fé nela. Deus acredita em você. E se Deus acredita em você, meu irmão e minha irmã, então faça valer a pena. Faça acontecer. Porque se você tiver a visão de Deus, você vai fazer grandes coisas. Jesus disse que você vai fazer obras maiores do que Ele fez. Não melhores do que Ele, mas maiores. Porque nem sempre fazer alguma coisa grande significa que é a melhor coisa, né? Você pode fazer um grande palácio, mas isso não quer dizer que é a melhor coisa. Você pode fazer uma pequena choupana, mas essa pequena choupana, ela pode não ser a maior coisa que você fez, mas se você fez com amor, certamente ela é a melhor coisa que você já fez. Então, responda a fé que Deus tem em você. Deus acredita em você. Deus acredita em mim. Deus acredita em nós. Vamos nos colocar em pé. Fecha os teus olhos. Nós te adoramos, Espírito Santo. Cris, aquele hino que fala: eu acredito, como que é? Você lembra? E o meu milagre. Tem como cantar ele?